Eu quero colocar para vocês o seguinte, os tempos estão tão bicudos, estão tão difíceis, que eu preferi fazer uma apresentaçãozinha amigável do Tribunal de Contas com o Poder Legislativo Municipal. Porque amigável e light, e leve, para que já no final dessa atividade de vocês, a gente possa ter um conhecimento mais profundo do que efetivamente é a função do tribunal frente às câmaras municipais. Então, eu comecei colocando a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, ações compartilhadas. A Constituição de 1988, pouca gente sabe, que transformou os tribunais de contas dos estados em órgão auxiliar, não somente da Assembleia Legislativa, que já era, desde quando foi criado, mas órgão auxiliar das câmaras municipais. Nós somos um órgão auxiliar das câmaras municipais do Brasil inteiro. Tanto é que constitucionalmente foi muito inteligente da parte do legislador que os nossos julgamentos aos prefeitos, eles só valem perante a lei quando os vereadores decidem a nossa sugestão de voto, seja rejeitando ou seja aprovando. No tribunal, aliás, nos tribunais de contas, existe uma certa dificuldade em discutir que o tribunal é órgão auxiliar, mas é o que está na Constituição brasileira. É o que está na Constituição brasileira. É evidente que, apesar de auxiliar, nós também julgamos as contas de vocês. Por quê? Porque não tem outro fórum acima dos vereadores e de deputados estaduais e as câmaras municipais que não seja o Tribunal de Contas. Então, paralelamente a essa ação compartilhada de julgar as contas dos municípios, nós também julgamos as contas dos senhores vereadores. Eu fui vereador em Petrolina, fui presidente da Câmara, conheço perfeitamente, conheço profundamente. Depois passei 12 anos na Assembleia e conheço profundamente as dificuldades do legislador, tanto estadual quanto municipal. E vamos falar um pouco dessa ação fiscalizadora e julgadora, que é uma ação compartilhada. Uma depende da outra. Uma depende da outra, mas depende mesmo. Não pode ser colocado distância nenhuma. Nem que os técnicos dos tribunais queiram. Não pode ser colocada. Nós temos uma função constitucional de que é ajudar as câmaras de vereadores, auxiliar as câmaras de vereadores no julgamento das contas municipais, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo. A função fiscalizadora, ela tem dois agentes. O órgão titular é a Câmara Municipal, quando se trata de julgar as contas do município. O órgão auxiliar é do Tribunal de Contas do Estado. E essa função é que a gente precisa compreender que nessa definição que a Constituição colocou, não pode ter um entendimento de que o tribunal é apenas um órgão para punir. Se querem que seja assim, alguns técnicos, que a maioria não é assim, está errado. Não é um órgão só para punir. Os tribunais de contas têm duas missões. Uma é fiscalizar e outra é orientar. Está lá escrito na definição do conteúdo dos nossos tribunais estaduais. A função fiscalizadora.
A função fiscalizadora dos vereadores, além da execução orçamentária que compete à Câmara, tem a legislação mais moderna, exige do vereador uma fiscalização e o acompanhamento em atividades extra-orçamentárias do município, como, por exemplo, agressões ao meio ambiente. Compete ao vereador a acompanhar, a propor, por exemplo, que seja propor ao Ministério Público, propor à Justiça a suspensão de ações de obras, a liberação de edificações irregulares por particulares. Vocês têm uma competência enorme sobre isso. Não é só a Secretaria de Obras, não. Ao Poder Legislativo do município é assegurado acompanhar o controle de bens, de preços. É o vereador também que fiscaliza. Aí é a denúncia depois da fiscalização. Qualidade e eficiência de políticas públicas como educação, merenda escolar, transporte escolar, que vocês já atuam fortemente. E regularidade dos cadastramentos do programa de Bolsa Família. Vocês sabiam disso? Essa função que é transferida para o Poder Executivo, ela tem que ser acompanhada pelo Poder Legislativo Municipal. Ela precisa ser acompanhada pelo Poder Legislativo. Está lá na lei que instituiu a Bolsa Família. Então, hoje, vocês têm dois grandes auxiliares na fiscalização e no acompanhamento das ações políticas administrativas do município. Primeiro é o Tribunal de Contas, que eu já disse a vocês. Nós só temos hoje, nós que eu estou dizendo, nós que fazemos o controle externo, nós só temos essa grande importância hoje se a gente tiver uma parceria completa com o Poder Legislativo, seja estadual, seja municipal. Segundo é o Ministério Público. O Ministério Público hoje, ele precisa ser demandado sempre que o legislador, ou estadual ou municipal, né, e a presença dos dois deputados aqui é importante para que a gente passe essa convergência de funções e de competências. O Ministério Público, depois da Constituição de 88, e aí eu estava como deputado estadual, nós começamos a discutir o novo Ministério Público de Pernambuco e o fortalecimento dele. Aí há quem diga, não é o que eu penso. Eu trabalhei fortemente na Assembleia para se chegar à autonomia administrativa e orçamentária do Ministério Público do Estado. Há quem diga que o Ministério Público cresceu demais nas suas funções e atropelou outros poderes. Não é verdade. Não é verdade. A gente tem que ter a compreensão de que são agentes que podem ajudar ao Poder Legislativo, pode ajudar ao Poder Legislativo estadual e municipal, e pode também, é lógico, ser agente de toda a sociedade brasileira. Mas é um órgão também de parceria absoluta. Parceria absoluta. E o que é que eu recomendo? Eu recomendo sempre que vocês possam convidar os representantes do Ministério Público dos municípios para que eles possam discutir com vocês algumas ações que vocês achem que para o município pode gerar mais ou pode gerar menos influência e dificuldades ou divergências. Porque o que não pode é colocar o Ministério Público ser adversário de A ou de B. Não é assim. O que efetivamente ocorre é que nós somos órgãos e poderes
completando o outro. Por isso que eu digo, eu não tenho a menor cerimônia, eu como conselheiro, de dizer o significado da real existência do controle externo é a demanda que os poderes legislativo, estadual, municipal e federal, com o TCU, têm. Se assim não tivessem, não existia tribunais de contas. Não existia. Por quê? Qual a razão? Quem criou o Tribunal de Contas foi Rui Barbosa, então ministro da Fazenda do início da República. O que é que ele pensou? Ao legislador, a competência de fiscalizar e de acompanhar. Ao Tribunal de Contas, a competência de fazer a conta. Eu estou dando um exemplo bem prático, né? Para fazer a conta, o Poder Legislativo não tem essa corporatividade inteira para acompanhar. E aí, Rui Barbosa criou o Tribunal de Contas para auxiliar o Poder Legislativo. Bom, a função fiscalizadora, ela via de mão dupla. Tanto o TSE deve municiar os vereadores com informações que detenha ou venha a descobrir, quantos vereadores podem repassar as informações que surjam as suas menções ao parlamentar, sua menção parlamentar de fiscalização. O que é que significa isso? Vocês podem ir procurar o tribunal mais vezes. O meu gabinete, quem já foi lá, pode levantar a mão aqui. Quem já foi lá, viu como é. É porta aberta mesmo, não tem negócio de marcar agenda. Nós só existimos em função, olha, tribunal e hospital, ninguém bota à disposição de ninguém. Não bota, entendeu? Mas se precisar, nós estamos lá. Quem já foi lá sabe como é que eu trabalho. Eu recebo as pessoas, procuro orientar. Estou ainda numa fase transitória, né, de um ativista político de muitos anos para um julgador de contas políticas. Bom, o vereador deve conhecer, lógico, e conhece os instrumentos eletrônicos do tribunal, mas o tribunal lançou ontem um site chamado Tome Conta. Tem a vida de todos os 184 municípios de Pernambuco inteiro. O que vocês queiram conhecer, nome e CPF de servidor da prefeitura, nome e CPF do servidor da Câmara de Vereadores, quanto está sendo gasto em determinada obra ou prestação de serviço. É um site revolucionário. O presidente Valdeci lançou quinta-feira, foi ontem, lançou quinta-feira, esse site. Vocês podem começar, porque é o seguinte, os municípios, o executivo e o legislativo, são obrigados, por lei, a alimentar esse site. Não somos nós que alimentamos, não. Nós vamos, na verdade, acompanhar a informação que o Poder Legislativo e o Poder Executivo de cada município colocou ali dentro daquele site. E aqui, a questão da função julgadora. A gente falou da função fiscalizadora, julgadora. Julgar as contas de prefeito e ex-prefeito não pode ser uma disputa política. Tem que ser, sobretudo, uma responsabilidade de cada um da gente. De cada um da gente. Entendeu? É uma coisa que ainda é um tabu na democracia brasileira. Ainda se represa de um lado, e aqui eu estou falando como uma pessoa que viveu durante 30 anos como agente político, eu entendo perfeitamente. Segura para lá, bota esse na frente, não, vamos aqui, não deve realmente ser mais assim. E outra coisa, e não é só para aprovar o que o tribunal recomenda, não. É para rejeitar também o que o tribunal manda.
tem problema nenhum. Todos nós, conselheiros, auditores, técnicos, nós somos também seres humanos e podemos cometer erros. Principalmente quando chega na última fase do controle externo, que é o nosso, e vai para julgamento de sete homens. 7 homens e mulheres também. Mestre, prazer estar aqui na sua terra. Essa última fase do controle externo é o nosso voto. E o nosso voto, ele pode ter sido, naquele momento, ter sido mais político do que técnico, mais técnico do que político. E aí, quando Rui Barbosa remeteu que esse julgamento só termina na Câmara de Vereadores, é porque ele sabia que a gente podia cometer um deslize. Só se conclui quando vai para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa e lá no TCU para o Congresso. Não tenham nenhum receio de rejeitar a recomendação do tribunal ou aprovar a rejeição do tribunal. Agora, tem lá uma resolução, acho que é no último, aqui, essa resolução lá na frente, essa resolução aqui, ó, isso aqui é a Bíblia do julgamento político de vocês, entendeu? O julgamento da Câmara é o julgamento mais político que tem. Agora, como é que se rejeita? Quais são os princípios para se aprovar ou rejeitar a recomendação do tribunal? É a fundamentação. Ela vai lá para a comissão específica que vocês criaram. Cada uma lei orgânica tem uma das comissões que trata da análise da prestação de conta que volta do Tribunal de Contas. Porque, inclusive, vocês sabem que ela passa por dentro do Legislativo, vai para o Tribunal e volta para o Poder Legislativo. Então, é uma competência de foro privilegiado que o vereador, o deputado, seja estadual ou federal, tem de aprovar ou não, de acompanhar ou não a decisão do Tribunal de Contas. Aí é preciso ter fundamentação, por que é que vai aprovar ou por que é que não vai aprovar. Mas não tem nenhuma. O Estado democrático, ele é feito dessas fases. O Estado democrático que o Brasil vive é um dos mais avançados do mundo. Contestação, quanto mais contestação para se chegar a uma verdade absoluta, mais importante é o cumprimento democrático das diversas análises, ou seja, dos técnicos dos tribunais, ou seja, dos conselheiros, quando define a recomendação à Câmara, e por último, quando volta lá para vocês decidirem. Evidentemente que a rejeição, ela tem um quórum qualificado, né? Ela tem lá o quórum. Por quê? Por que é que tem? Ela tem uma razão. Aí o legislador também é competente para fazer isso. Porque senão a disputa política, ela fica mais presente aí. Imagine se, para rejeitar as pedaladas da presidenta da República, fosse só uma maioria simples dos deputados presentes. É preciso que seja 2/3 dos presentes a fundamentar o seu voto e rejeitar a recomendação do tribunal. Mas reafirmo, não existe não deve existir o menor constrangimento nem dificuldade de se fundamentar e mostrar que o tribunal poderia ter feito outro caminho naquele julgamento. O parecer prévio,
Como a Câmara de Vereadores é o órgão que a Constituição garante a titularidade do controle para julgar as contas do prefeito mediante parecer prévio do TCE, o parecer prévio é o documento técnico que o TCE emite para orientar o julgamento das contas do prefeito pela Câmara de Vereadores. Vocês recebem lá, certamente, processo com 10 mil páginas. 10 mil páginas. Não tem vereador para ler 10 mil páginas. Como é que vai ler? Mas no final tem o voto no seu inteiro teor, que vocês ali imprimem, que vocês ali destacam do processo e analisam por que entraram os problemas que levaram à rejeição ou as análises que recomendaram a aprovação das contas. Portanto, o que eu quero colocar é a importância para o Tribunal de Contas do voto e da apreciação de vocês lá com as contas do gestor municipal. Aí está aqui, os vereadores podem divergir, a determinação do voto qualificado é do STF, né? Tem que assegurar o direito de defesa e do contraditório, o quórum da decisão é qualificada, mais uma vez a gente colocou ali. E aí a resolução, guarde bem isso, esse número, 08 de 2013, tem tudo, é a Bíblia E olha a importância do voto de vocês. Uma atençãozinha de vocês aí, caríssimos vereadores. Uma atençãozinha de vocês. O gestor municipal só vira ficha limpa ou vira ficha suja depois do voto de vocês. Parecer do tribunal não tem a menor importância se não tiver a votação dos senhores vereadores na Câmara Municipal. Bota lá. Então, com a lei da ficha limpa, o julgamento das contas se transformou em um dos atos mais importantes da política e do Estado Democrático Brasileiro. Porque a gente tem que ter a responsabilidade. Olha a responsabilidade do técnico, ela é por fase. Primeira análise do técnico, lá na inspetoria, né, regional, lá em Surubim, lá em Petrolina, lá em Salgueiro, lá em Arco Verde, depois vem para a sede, para o departamento específico e vai crescendo a responsabilidade. E você aprovar, passa pelo conselheiro, você aprovar ou não as contas de um gestor. Sabe o que significa? Ou você deixa ele na política ou você tira ele da política. Porque vocês sabem que um cidadão, um agente político que fica 8 anos fora, para ele voltar, ele precisa ter muito gordura na representação política dele. Portanto, eu posso até concluir e dizer a vocês, a Constituição, quando definiu lá em 1988 que os tribunais de contas, os tribunais de controle externo, eram também e devem ser, como são hoje, órgão auxiliar das câmaras municipais e não somente da Assembleia, que é quem, por exemplo, indica os conselheiros, vota na indicação dos conselheiros, passa a ser um dos atos mais importantes da política. São 5.535 municípios. Acho que é isso, 34, 35 ou 36. Imagine o julgamento todo ano. Todo ano. Então você tem 4 anos e quem teve a oportunidade da então reeleição ser por 8 anos, você tem 8 vezes na Câmara Municipal a oportunidade de julgar o gestor. A responsabilidade que o vereador tem, que os estaduais, né? Não é somente o agente representativo do Poder Executivo, mas também todos os órgãos que formam o governo, as autarquias, as empresas municipais também,
esse ato de vocês, companheiro, nesse Estado democrático brasileiro, é um dos mais soberanos que nós temos hoje. É um dos mais soberanos que nós temos hoje. E aí, de quem já esteve lá como vereador, está aqui hoje como auxiliar das câmaras municipais, é preciso que a gente tenha muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Você não vai para um julgamento e nem deve ir com o foco de que o gestor A ou B é meu companheiro ou é meu adversário. Não pode. Não pode ser assim. Não pode. Se ele teve os erros que o Tribunal de Contas apresentou para a rejeição ou a aprovação que o Tribunal de Contas apresentou para que a Câmara aprovasse também, que vocês possam se aprovar. Procura o Tribunal. Procura o Tribunal. Essa minha mensagem hoje era primeiro para ratificar essa impunidade e esse aspecto de um órgão que apoia o poder legislativo e que se podia ter imaginado que só era o poder legislativo estadual ou federal. Não, é as câmaras também. Nós somos órgão auxiliar das câmaras municipais em qualquer dos municípios. Em Dormentes, os companheiros e companheiras de Dormentes, em Flores, em qualquer município. Em Olinda, em Recife, qualquer um. Nós é que somos responsáveis para ajudar as câmaras a analisar as contas dos gestores municipais. Bom, eu quero agradecer ao VP, eu quero agradecer a todos os companheiros. Eu só queria dar essa notícia da interação que nós devemos ter, da cerimônia que não deve haver e, sobretudo, da responsabilidade de cada um dos vereadores no julgamento do gestor. Porque, como disse, quem já fez política como eu fiz durante tantos anos, ativista político, como é importante você julgado indevidamente, seja por técnico do tribunal, seja por conselheiro do tribunal, seja por parlamentar, seja por parlamentar estadual ou municipal.